paciência, harmonia, sabedoria e mais, se quiserem acrescentar. Nós, neste caso, vamos falar de um dos gomos da tangerina, que é a alegria no lar, no casamento. Eu vou me debruçar na questão da paz começa em casa. Cultivar a alegria e a harmonia em casa. Tudo começa dentro de casa. Por que nós vamos hoje falar da família? Se puder passar, por favor. Por que nós vamos falar da família? Família é a primeira instituição criada por Deus. A família é a base da sociedade. A família é onde nós damos os primeiros passos. É onde nós aprendemos tudo. A falar, a comer, a lidar com o outro. No entanto, e é também o nosso refúgio de afeto e de amor. No entanto, quando estas bases não estão formadas, quando esta estrutura não está formada, o que é que acontece? Acabamos por ter uma família desestruturada. E é o que nós temos estado a verificar hoje. O que é que nós temos estado a verificar é que a sociedade, nós dizemos sempre, perderam-se alguns valores, perderam-se alguns princípios, mas por onde é que estes princípios começaram, perderam-se? Onde é que isto aconteceu? A pergunta é, será que é da sociedade? Quem é que se perdeu efetivamente? Nós nunca colocamos estas questões. Mas bem, passado então à frente, como é que nós podemos então cultivar alegria na família? Como é que nós podemos cultivar a união na família? Há coisas aqui, há situações aqui que todos sabem, mas nós temos que reforçar todos os dias, bater com a cabeça, continuar a falar. Não podemos ser cansativos nisto, que é a oração em família, que é refeições em família, amor e respeito mútuo, gratidão diária. Refeição em família é algo que está-se a perder. Nós, quando éramos mais novos, da minha geração, eu já sou uma quarentona, o que é que acontecia? Chegava aquela hora da refeição, obrigatoriamente nós tínhamos que estar ali àquela hora, tínhamos que estar ali a falar, a almoçar, ao jantar com os nossos pais, mesmo que eles mesmo que fosse contra a nossa vontade, mas nós sabíamos que tínhamos que estar ali. Mas, ao dia de hoje, está a ser complicado. Porquê? Primeiro, porque é esta correria do dia a dia e pelo contexto que nós estamos. Há algumas pessoas aqui que trabalham por turno e, consequentemente, não conseguem ter este momento com a família. Mas isto não significa, porém, que não se pode encontrar e não se pode organizar um momento para estar com os filhos e para estar com a família, para conversar e para falar. Eu falo da refeição e a oração, eu vou cingir-me muito nesta questão. Peço desculpa. Sim, conseguem ouvir? Eu vou me cingir muito nesta questão da oração e refeição na família. Porquê? Porque a questão da oração, o que é que permite? Permite com que a família, os filhos, e principalmente os filhos menores e adolescentes, tenham a consciência de que é preciso alimentar este lado espiritual, que é preciso alimentar este lado da gratidão e saber que, sim, há alguém maior do que nós que olha pela nossa família. E isto é possível com esta conexão, com esta ideia de que o pai tem de estar ali para fazer a oração. E temos também a questão da refeição. A refeição é um momento em que os filhos têm
há aquela partilha. Imaginem, estamos à noite, chegamos à noite, ao final do dia, temos esta capacidade de perceber como é que correu a vida, ou o dia do filho, como é que correu o dia da mãe, como é que correu o dia da avó, o dia da tia. E ao mesmo tempo perceber quais são as dificuldades em termos de alimentação, o que é que o meu filho não gosta e por que é que não gosta disso, e por aí vai. Mas se nós, enquanto pais encarregados de educação, não promovemos este momento para alimentar e para ter este momento de refeição com os filhos, naturalmente que nós não vamos saber o que é que se passa e como é que vai a vida do filho. E é um momento também, digamos, de passagem, que é um momento de harmonia. Ok, não é possível ter estes momentos continuamente, mas sim, há um dia em que o pai ou a mãe ou os dois estão de folga. Ok, organizem aquele dia em que estão de folga para fazer e para ter aquela reunião com o filho. Ou até para tornar o momento mais harmonioso, tentar fazer, não é tentar, façam uma refeição em conjunto, de forma a que todos estejam envolvidos naquele momento da refeição. E a outra coisa, não menos importante, que é a questão da gratidão. Esta coisa que nós temos por norma de ter tudo como um dado adquirido. Eu tive porque tinha que ser. Na questão dos filhos ok, o meu pai fez porque não foi mais do que a obrigação dele, ou porque ele, enquanto pai, tem de fazer isto. Mas se nós não incentivarmos este lado da gratidão para com os miúdos, não incentivarmos este lado da gratidão com os filhos, o que é que acontece? Ok, tem que ser. E ao mesmo tempo acabam por não dar valor ao que tem, não dão valor quem está ali ao lado, não dão valor a absolutamente nada. Mas este processo da gratidão passa de pais para filhos e de filhos para os pais. A questão não é ser só o filho a agradecer. Aqui passa também igualmente a ser os pais a agradecerem aquela atitude. O que é que isto vai permitir? Vai permitir ok, eu fiz. É sim o meu dever. É sim a minha obrigação. Mas, em todo o caso, o meu pai ou a minha mãe reconheceu que eu tenho capacidade e que eu também sou útil. E este lado ele vai acabar por levar para onde? Para fora. São os tais princípios que ele também vai levar para fora de casa. Bem, e em relação aos desafios para manter e para cultivar a relação no casamento? Aqui eu vou me cingir na questão da violência. Violência psicológica, violência física, violência espiritual. Eu acredito que todos vocês têm estado a ver as notícias. Esta questão da violência, e o pastor também já falou sobre, os números têm vindo a aumentar. É violência não só doméstica, mas em violência em contexto laboral, violência em todos os pontos, em todos os lugares. São os jovens, são os adolescentes, são os casais, é toda a gente violenta. A pergunta que se coloca, o que é que se passou? O que é que aconteceu para haver mais? Mas será que é porque só agora é que isto está a acontecer? Ou porque as pessoas já começaram a ter mais voz? Ou porque já começamos a ter a comunicação social para falar sobre? Independentemente de tudo, independentemente dos dados estatísticos, vamos trabalhar esta questão dentro de casa. Dentro de casa. Atenção aos pais. Há discussões. Conversas de adultos são para ser discutidos com os adultos. Quando é conversa onde é preciso envolver as crianças
e a família inteira, aí vem a família inteira. Faça a expressão, o porra tem que ser dentro e fechados a 4 paredes. Isto porque as crianças aprendem por exemplo. Muitos jovens que nós vemos nas escolas, muitos jovens que nós vemos a ter comportamentos agressivos, os pais dizem muitas vezes, eu não sei onde é que ele aprendeu isso. Aprendeu em casa. Aprendeu em casa. Aquele porra que o pai ou a mãe mandou, ou fechar, em que o filho chega para questionar uma situação e o pai está fechado e não responde. São estas pequenas situações em que ele aprendeu a ser agressivo e levou isto para o lado de fora. Quando ele torna-se uma pessoa que abusa o colega e pratica o bullying e por aí fora, aprendeu aonde? Aprendeu em casa. Então, aos pais, muito cuidado quando começam a discutir e quando começam a falar. E a outra coisa, não menos importante, é a questão da violência espiritual. A violência espiritual acontece, por exemplo, vou dar um exemplo prático e acredito que foi o pastor no culto passado que deu um exemplo prático e eu até me lembrei daquela esposa que frequentava tanto a igreja, que se esqueceu que tinha responsabilidades em casa. E o mesmo acontece com aquele senhor. Eu dando outro exemplo de uma amiga que ela não estava a passar uns bons momentos na relação. E o que é que ela fez? Foi procurar ajuda na igreja. E cada vez que ela ia à igreja, o que é que o marido fazia? Seguia-o. E quando ela saía da igreja, se ela tivesse uma Bíblia ou um apontamento que fez na igreja, o marido pegava naquilo e mandava fora. Por quê? Porque não queria mesmo que ela fosse à igreja. E por quê? Porque ele dizia que a igreja estava a desviá-la. Mas se ela saiu de casa para procurar ajuda e porque não conseguia falar com o marido e foi à igreja, e como é que esta igreja vai desviar? Aí nós estamos diante de uma situação que nós designamos violência espiritual. E para não haver essa violência espiritual, o que é preciso fazer? É preciso fazer com que o companheiro, os membros da família também integrem esse processo. Toda a gente tem de estar dentro desse contexto. Só assim é que nós podemos ultrapassar. E temos a questão do stress. Chego a casa muito estressado, não consigo falar. Uma pessoa quando está estressada torna-se muito reativa e agressiva. Fala, toca-se um bocadinho. Pai, não é comigo. Deixa-me estar. Então, o que é que fazem faz o resto da família? Os membros da família? Epá, eu não posso chegar aí. Há muito stress e eu não consigo falar. Dia 1, chega com o mesmo stress. No dia 2, outro stress. Dia 3, igualmente. Onde é que vai haver espaço para comunicação nessa família? Não vai. Quem é que vai chegar no dia 4 e querer apresentar qualquer coisa que seja nesta família? Ninguém. Por quê? O meu pai é muito estressado. Eu não vou falar com ele. A minha mãe é muito estressada. Eu não vou falar com ele. E por aí vai. Ele, se não conseguiu falar nem com o pai nem com a mãe, para onde é que vai? Onde é que vai falar? Com os amigos. Será que os amigos vão dar um bom conselho? Será que os amigos vão falar como deve de ser com ele? Não. E este miúdo, para fazer parte de grupos, o que é que ele vai fazer? Tudo que os amigos disserem que é correto,
ele vai seguir. E onde é que ele vai tirar? Vai tirar aquela informação ou aquela raiva que ele não conseguiu tirar? É no bullying com um colega. É na pancadaria com o colega. Porque não houve comunicação lá em casa. Porque não houve esta abertura para falar lá em casa. E o outro ponto, não menos importante também, é a questão da mágoa. O rancor, a mágoa. O assunto aconteceu em 1980. A pessoa chateou-se com o esposo em 1900 e não sei o quê. Ou chateou-se com o filho naquele dia e não falou. Ou porque estavam na casa da tia ou da avó, qualquer coisa de género. No entanto, surgiu uma discussão. Tu até no dia 20 de 1980 fizeste-me isto. Durante este tempo, havia ou surgiram comportamentos com aquela mulher ou com aquele homem que notava que havia ali qualquer coisa. Mas ninguém falou, ninguém disse. E como é que eu vou saber que o outro teve aquele comportamento menos agradável? E o tempo vai andando e isto mina a família. E às vezes até, quando se chega àquele processo em que as pessoas se divorciam, o que é que acontece? Já estão no processo de tribunal, mas então, senhores, o que é que aconteceu de verdade? É porque ele no dia 20 de 1980 fez-me isso. Mas tu nunca me disseste que não estavas bem? Tu nunca me disseste, nunca falaste? Eu nunca pensei que naquele dia, que aquele teu ar, afinal era por causa disso. Mais um motivo que mina a relação. Falta de diálogo, falta de diálogo. Eu tenho os meus problemas e fico no meu canto. Ele também tem uns problemas e fica no canto. E a vida vai andando. E temos a questão da crise financeira. Onde não há pão, todos raiam e não têm razão. Pais encarregados de educação, casais, têm muita dificuldade em falar de assuntos financeiros. Acham que é um problema que não é para dividir nem com filhos, nem o esposo para a esposa. Acham que não. Acham que é um problema difícil. Ou, às vezes até, diga-se passagem para os homens, é a ideia de que, eu vou me dar por fraco. Não é dar por fraco. Não é porque, enquanto pai, estiveste mal. Estão a passar por uma crise financeira. Conversa-se. Fala-se. E para os filhos, eu não tenho esta possibilidade para adquirir ou para te dar aquilo. Eu, nesta fase da minha vida, não consigo. Ao dia de hoje, está aqui muita gente a passar por isso. A crise é geral. E é preciso falar sobre esses temas sem medo, sem tabu, porque, na verdade, é uma questão de equilíbrio. Todos precisamos ouvir qual é o problema. E a questão também das doenças. Estou doente, o esposo ou o marido, não, muitas vezes, eu não quero puxar a corda para o nosso lado, mulheres. Mas é certo, onde concordar os homens que estão aqui. Os homens, quando estão doentes, o mundo para. É que para mesmo. Parece que tudo desabou. E a mulher ali sempre com muita paciência. Então o que é que se passa? Então o que queres? Então não sei o quê. Eu não sei se é porque por vezes tem um receio de receber carinho, ou é a ideia da fraqueza, não sei, mas as mulheres têm muita paciência e têm assim esta atenção com os homens, que é uma coisa que às vezes estou aqui a tentar ver qual é a melhor explicação, mas é verdade. E senhoras, continuem
continuem com esta paciência, continuem com este carinho. Mas há outra coisa que tem acontecido, como eu digo, que eu já estou nos 40 e tenho notado e tenho conversado com algumas mulheres que estão na fase da menopausa. E o que elas me vêm relatar é: o fulano não me entende, o fulano não me entende. Por quê? Porque há aqui este lado muitas delas passam por este lado da irritabilidade e cansaço e não sei o quê. E então, o que elas me dizem: mas eu estou cansada, estou irritada, mas ele não me está a perceber. Mas ok, explica e diga que estás na menopausa, por isso é que tu estás irritada, por isso é que às vezes tens estas febres, por isso é que tens estes picos de calor e não sei o quê. É preciso explicar. Se possível, leva um manual e dá. Ou então, pega num vídeo e passa para ele, que é para ele perceber. Só assim é que vocês vão ter este equilíbrio. Porque se ele não sabe o que está a acontecer e não sabe que processo é este, não vamos chegar a lado nenhum. E outra coisa não menos importante também, para acrescentar, para terminar esta parte, é: o que é que se passa contigo? Nada. Mas estás um bocadinho coisa? Nada. Como nada? Então se tu estás com este ar menos simpático e como nada, deixa-me. Irmãs, não estou bem. Agora não consigo falar, mas a verdade é que eu não estou bem. Mas agora não é o momento para falar. Porque se estivermos sempre no nada, passa dias, como disse anteriormente, nada, como nada. Temos alguma coisa para dizer sim. Excesso de tela, excesso de tecnologia, excesso de telemóvel, excesso. Estou na mesa, estou com a família, não, vou só responder esta mensagem, já lhe digo alguma coisa. Oh pai, podes-me ouvir? Oh pai, podes me dar, até nem vira, podes me dar um segundo? Tenho mais tempo e mais paciência para estar no telemóvel, para falar com as pessoas, ou para estar a fazer um jogo, ou qualquer coisa do gênero que tenha a ver com a tecnologia. E conclusão. E a minha família, quando é que eu falei? Parece pequeno, mas aqueles segundos, aqueles poucos minutos, vão refletir a muita coisa para uma criança, principalmente que ainda está em formação. O que ele vai assimilar? Eu só posso ir ter com o meu pai quando ele estiver 100% disponível. Eu não posso chegar lá a apresentar qualquer tipo de assunto, porque a prioridade qual é que foi? Foi o telemóvel. Falamos então de alguns desafios. Desafios são muitos. E como é que nós podemos então cultivar a alegria na família? A responsabilidade para cultivar a alegria na família não é só de um. Quando nós digo não é só de um, eu digo porque o casamento é feito de duas pessoas. Aliás, até falando agora na lei, o próprio Código Civil diz que o casamento é um contrato jurídico. Olhando para essa parte mais prática da legislação. Então, se é, a responsabilidade tem que ser das duas pessoas, tem que ser do casal. E o que é preciso? Ter presença de qualidade com a família. Como disse anteriormente,
Nós estamos em Portugal, em que uns trabalham à tarde, outros trabalham à noite, o horário varia. Mas o tempo que lhe sobra, o tempo que tiver de sobra, dedica-se à família. O tempo que Deus lhe der e disser, olha, esta é a tua folga, dedica à família, entregue-se à família. Tenta perceber sempre o que se passa, qual é o ponto de situação. E dedicar-se para haver uma comunicação aberta, com afeto. Não é aquela comunicação sempre a apontar, tu fizeste, tu não fizeste. Ter uma comunicação mais empática é difícil? É. Mas se nós chegarmos para o nosso marido, para o nosso filho, ou para qualquer outro membro da família, se chegarmos a atacar, o que é que vai acontecer? Ou ela vai se retrair, ou também vai atacar. Ação, reação. E elogiar as atitudes e não os resultados. Chega o filho, ou o marido, ou qualquer membro da família. Eu vou dar aqui um exemplo do filho. Chega, devia ter tido um 10 no teste, mas entretanto ele teve um 8 ou menos. A primeira coisa que a gente faz, também por causa dos nossos estresses e por causa da forma também como nós viemos, da nossa história, a primeira coisa que a gente faz é: devias ter feito mais. E se nós tivermos uma linguagem, ok, estás de parabéns. Mas o que aconteceu? Quero explicar. Porque eu acredito que nós, quer dizer, as pessoas da minha geração, eu acredito que se nós tivéssemos tido uma outra forma de acompanhamento, uma outra forma de crescimento e por aí vai, eu acho que hoje nós tínhamos outra postura, outra forma de estar, porque, na verdade, eu não sei como é que é em Angola ou isso, mas na verdade, em Moçambique, eu sou de Moçambique, tínhamos esquecido de dizer. Em Moçambique, naquela altura, era do género: faz, que não tens outra responsabilidade senão estudar. E não havia esta comunicação. 5 filhos, não havia atenção para ninguém. E mais ainda, não havia muita informação como há agora. Eram pais. Mas, ao dia de hoje, é diferente. Estamos cá, estamos aqui nesta congregação para ouvir e para aprender. Estamos cá para beber e para trocar experiências. Mas naquela altura era impossível. E se existiam, eram poucas as pessoas que tinham esta formação. Portanto, isto para dizer o quê? Podemos mudar, podemos ser aquilo que nós não fomos, não bebemos e não conseguimos ter. Deem aos filhos mais atenção, mais paciência, mais presença, quantidade e qualidade. Não é chegar ao fim de semana, para quem tem fim de semana, não é chegar ao fim de semana, ter uma agenda 2024, onde nesta agenda os filhos não estão lá. Então eu tenho os filhos para quê? Para estar em casa sossegados, a ver televisão e a brincar ao telemóvel, sendo que a responsabilidade de estar com eles, de educar, não é do telemóvel, não é das redes sociais, é minha. Eu é que os trouxe para cá. Preciso ter tudo isto em conta. As redes sociais estão aí
E muitos miúdos, muitos adolescentes estão a ser moldados pelas redes sociais exatamente porque alguns dos pais não têm paciência. Não têm tempo. E alguns deles nem fazem a questão de ter esse trabalho. É um trabalho que eu posso dizer que é complicado. É difícil. Mas a pergunta que se coloca é: o que não se fizer hoje, daqui a uns anos, o que é que vai ser? É aquela pergunta: onde é que me perdi? Dinheiro, sim, é preciso. Trabalhar, sim, é preciso. Mas lembrem também que esse trabalho, esse emprego que vocês têm é exatamente porque a maior parte das pessoas dizem: é para mim, é para a estabilidade da minha família. E esta estabilidade passa exatamente por cuidar da família, saúde emocional da família também e presença com a família. O papel dos pais: dar amor, ensinar valores, respeito, responsabilidade e honestidade. Ensinar princípios aos filhos. Aqui estes princípios que nós temos estado a dizer que se perderam. É preciso bater todos os dias até ele dizer ao filho, ou ao sobrinho, ou por aí fora, e dizer: já ouvi! Sempre a mesma coisa. Estimular o desenvolvimento, leitura. Vamos visitar aqui, vamos visitar aquele espaço. Vamos à igreja, vamos ao culto. Não só para conviver com o teu amigo vizinho, mas para conviver com o outro. Respeitar os gostos e a vontade e a ideia daquilo que ele quer ser no futuro. Ele pode até não seguir, mas em todo caso, se ele chega e diz: pai, eu quero ser cozinheiro, ouça com atenção, deixe ele ir desenvolvendo, porque se ele está em fase de formação, daqui a um tempo a ideia pode não ser aquela, pode mudar. Mas se ele chega para si e diz: olha, eu quero ser cozinheiro, epa! Então, com quem é que ele vai falar sobre os sonhos e desejos e inquietação? Se tu, pai, já estás a dizer: deixa. Na questão de estimular a leitura, tentar perceber: ok, o que é que ele gosta? E perguntando assim subtilmente: o que gosta de ler? Estimular a leitura, que é para ver se a pessoa, nem que seja uma Bíblia ou qualquer coisa, mas tem que ler. Oferecer um livro, pegar um livro e dizer: olha, está aqui, é isto que tu gostas, o que é que tu achas? Assim nós conseguimos desenvolver, estimular o desenvolvimento daquela criança. A leitura vai permitir que ele também tenha aquele sentido crítico. E não apenas estar: ok, o que é que tu estás a ver no YouTube? O que é isto? Pai, estou a ver uma cena. Está bem, mas o quê? Será que aquilo que ele está a ver vai fazer com que ele desenvolva? Não. 5 minutos, 2 ou 5 minutos, vê o que tu quiseres. Tudo bem. Mas agora, vem para cá, vamos ver isto e aquilo. Mas, quando eu digo isto e aquilo, coisas ou informação que possam promover o desenvolvimento. E socializar cada vez mais com a criança. O socializar vai permitir com que ele, para já, se forem miúdos mais pequeninos, é a questão de desenvolver a parte da cognição e não só, desenvolver o vocabulário. Quantas vezes a gente vê nas redes sociais e dizemos: epá, este menino fala muito bem, esta criança está muito bem desenvolvida. Porquê? Porque perdeu-se algum tempo com aquela criança. Porque estiveram com aquela criança para conversar, para falar,
perceber quais são os sentimentos daquela criança, para perceber quais são os gostos daquela criança, quais são as inquietações daquela criança. E outra coisa também é preparar os filhos para o mundo. Ah, filho, tu não precisas fazer isto, deixa estar. Ah, não, queres o quê? É um quê? É um iPhone. Ah, tudo bem, não há problema nenhum. Queres o quê mesmo? E assim vai. As vontades daquela criança, daquela adolescente, são todas feitas. Tudo o que ele pede, tudo o que ele quer, a pessoa, o adolescente ou o jovem chega a ser até a pessoa que manda em casa. Pergunto, essa pessoa está habituada, aprendeu algo que possa fazer com que ele consiga aguentar com os desafios, com as intempéries da vida ou lá fora? Não. Aprendeu a lidar com frustração? Não. E nem aprendeu a ouvir um não. E, consequentemente, quando ele chega lá fora, pensa e acha que todos são os mordomos dela. Eu quero, eu posso, eu faço. Ou então, começa a fazer. Eu vou fazer isto. Ah, não. Não. Isto não. Nada para aquela pessoa e nada para aquele adolescente é ideal ou satisfaz. Mas porquê? Porque não adquiriu ferramentas que são necessárias para aguentar com o mundo. Não adquiriu. Mas porquê? Porque nós temos também, enquanto pais, aquela coisa, não quero me chatear. Ele quer, deixa estar. Mas tudo começa dentro de casa. Os limites começam dentro de casa. É em casa que nós sabemos que temos direitos e temos deveres. Nós não temos só direitos, mas isso começa onde? Tem que começar e tem que partir em casa. Tem que haver uma firmeza quando falamos com os nossos filhos e quando os educamos e quando dizemos não. É não? É não. Não, eu não vou dizer não e no mesmo minuto que eu digo não, já estou a dizer sim, sem antes analisarmos o porquê que eu estou a dizer sim. Mas como eu não quero me cansar, eu vou dizer sim, não há problema nenhum. Então o que ela vai olhar? Vai olhar para o pai e vai dizer não. Ele tão depressa vai ficar muito bem, portanto não vou me preocupar. Posso continuar a ter o mesmo comportamento, não há problema nenhum, porque ele no minuto a seguir está-se bem. Mas se eu vou para lá e digo a ele, eu não te vou dar isto ou não vou fazer isto para ti, explicar logo a seguir o porquê, ou se eu vou repreender e vou lhe dizer, olha, eu tive este comportamento exatamente porque tu fizeste isto e isto magoou a outra pessoa ou magoou a todos nós enquanto família. E se ela ter esta noção de responsabilidade, de ver e de saber também que esta minha atitude ofendeu ou chateou a fulano, naturalmente que ela também vai aprender a equilibrar e a fazer as coisas, não é? Não vai pensar pura e simplesmente que não, isto é assim. Isto tudo o que é que vai permitir se nós tivermos um lar mais harmônico, se tivermos uma casa mais harmônica, vai evitar conflitos e vai evitar stress. Porquê? Porque todos conversamos para o bem da família. Porque todos estamos envolvidos para aquilo que é a família. Porque a família são todos, não é? É como disse anterior, não é só pai e mãe que chegam e dão regras. Toda a gente tem de estar envolvida na família. E tem outro pormenor também, que crianças que crescem num ambiente harmônico e saudável, elas também desenvolvem uma saúde emocional e mental também saudável. Crianças que
crescem num ambiente harmônico não saem para a rua para agredir ou para falar mal com o outro. Porque se ele cresce num ambiente desestruturado, o que é que vai acontecer? Então, se o meu pai, que é a figura da autoridade, ele manda não sei quem para não sei onde, e como também não sabe falar com a minha mãe, e ele quando fala com a minha mãe é tipo, não, ou fala, a minha mãe fala com ele no minuto a seguir vira as costas, ele vai para a rua a pensar que aquilo é normalíssimo. É assim que se dá e é assim que se lida na sociedade. E crianças que crescem num ambiente saudável têm uma autoestima e uma autoconfiança. Mesmo que chegues para ela e dizes, olha, isto tu não fizeste muito bem. Não, como não? Eu fiz, eu sei que fiz bem. Lá em casa já promoveram este lado. Em casa já disseram que ela é capaz. Em casa já mostraram que o pai e a mãe, quando estão juntos, a mãe também diz ali para o pai, estiveste muito bem ali, não sei o quê. E ela ouve. E ao mesmo tempo, jovens adolescentes, neste caso puxando para a questão das meninas, elas crescem num ambiente saudável em que a mãe e o pai, um e o outro, dá amor a um ao outro. Ela não vai se submeter e nem vai querer estar numa relação abusiva. O mínimo detalhe que ela nota que está numa relação abusiva, o que é que ela faz? Isto não é para mim. Eu vou sair. Por quê? Porque ela já tem um modelo. Já tem um modelo da harmonia. Então, pais, tentem sempre, quando esposas estejam ali, a mostrar sinais de carinho, a abraçar. E principalmente quando eles são mais novos, precisam ver isto, precisam aprender este lado da atenção, do respeito, da ajuda mútua. Assim nós conseguiremos ter uma sociedade com mais compreensão, em que possa ter igualdade de género. Porque esta coisa de nós chegar, do pai e a mãe chegar e dizer, não, tu é que fizeste tudo o que devias fazer, este trabalho não é meu. Ou então, já viste o que a tua filha fez? A filha não é tua, a filha é nossa. Imagina tu uma menina a ouvir esta questão. Ela ouve aquilo. Naquele momento, ela já está a dar aquilo como rejeição. O meu pai diz que este assunto é da minha mãe. Ou então, chega a mãe quer falar, olha, a miúda quer te dizer, é o quê? Não, vamos ouvir. A responsabilidade é todas, para evitar aquele discurso. A miúda, os miúdos dão-se melhor com a mãe. Ou os miúdos dão-se melhor com o pai. Mas porquê? Porque um deles, do membro do casal, teve este lado de estar mais atento e de ouvir o filho. Ou de demonstrar mais amor ao filho. Mas no casal tem de haver, na família tem de haver equilíbrio. Que eles vão para a rua, vão estar na vida mundana e vão perceber, eu lá atrás, eu dentro da minha casa recebi amor, eu recebo amor. E sei que as coisas têm de ser equilibradas. E sei que as coisas, as relações têm de ser equilibradas. Na relação a dois, na relação de intimidade, mas também no trabalho. A casa tem que ser um local de apoio, acolhimento e não de guerra.
principalmente, puxando mais uma vez para as meninas, puxar as meninas que chegam àquela fase da adolescência, começam a ter uns namoricos, não falou com a mãe, não fala com o pai, tem medo. Vai falar com quem? Vai falar com a amiga. E depois a mãe começa a notar algumas coisas, alguns movimentos estranhos e não sei o quê. E depois, o que é que ela faz a seguir? Começa a ter aquele comportamento de seguir. Segue o telemóvel, segue não sei o quê, segue. Mas se tivermos este lado mais aberto de conversa, isto não vai acontecer. Porque se a filha descobrir ou souber que o meu telemóvel já está a ser aqui hackeado, ou vai mudar o PIN, ou vai mudar não sei o quê, ou vai achar aquilo uma guerra e uma perseguição. Quando na verdade o objetivo não é esse. É a mãe que está preocupada com ela, ou a mãe que não teve tempo, porque tem uma vida agitada de trabalho e não sei o quê, e não conseguiu falar. A conversa tem que começar desde a tenra idade. Não é chegar aos 16, 17 e dizer: epá, aqui qualquer coisa que nós não conversamos. Mas se nós começarmos desde cedo a explicar e a não ter aquele medo e aquela vergonha que os nossos pais tiveram, porque nós não conseguimos, não tivemos pais que tivessem essa coragem, mas também, dada a altura e o contexto que eles cresceram e nasceram e por aí vai. Mas nós podemos fazer da frente, promover o diálogo em casa. E reduz também, uma família harmoniosa vai reduzir o stress e melhora a qualidade de vida no dia a dia. Melhora. Eu chego muito tarde em casa, depois de um dia de trabalho, a família, o resto já está lá em casa. O que é que vai fazer? Vão chegar ali, ao pai, ao bolsinho, falo. Não vão estar com aquele discurso de não, eu não posso ir ter que... Ele deve estar estressado. Há famílias assim. Eu não posso ir ter com o meu pai porque ele deve estar estressado. Eu mandei-lhe uma mensagem há pouco tempo, ele respondeu de uma forma e trancam-se no quarto. No dia a seguir, ele vai trabalhar e não soube o que aconteceu. Estive aqui a falar, a dizer sobre a questão de como cultivar relações saudáveis, como cultivar a alegria na família. Mas há aqui uma questão que é: o pai, a mãe, o encarregado de educação, sim, tem de cuidar, tem de estar com o filho, tem de carregar o peso da família. Mas ele também precisa cuidar-se para conseguir aguentar com a responsabilidade. Obrigada. E há um exemplo prático. Vocês acho que já viram. Quando estamos no avião, dizem, podem meter as máscaras, não é? Quando estão ali a explicar procedimento e não sei o quê, mas dizem sempre primeiro para a pessoa que é cuidadora ser ela a primeira a meter, né? Que é para depois passar para o outro. Primeiro, se acontecer alguma coisa, ela é que vai salvar. A mesma coisa acontece com a família. Cuidem-se, pais, mães e encarregados de educação. Cuidem-se. Cuidem da vossa saúde mental. Cuidem da vossa saúde física. Eu não posso
ir ao médico porque tenho que ir trabalhar. Ai não, hoje eu não marco a consulta porque. Mas a verdade é que se caíres doente, a tua família também vai cair doente. Se tu estiveres mal, a família também vai ficar mal. Saúde não é algo para adiar. Nós estamos num contexto em que é possível marcar um check-up de 6 em 6 meses. Então, não deixem as coisas para o lado. Aí há um tempo, que uma amiga nossa, ela chegou e disse, eu fui para o médico, para uma consulta de rotina, e queria pôr um aparelho qualquer. E então o médico disse, olha, é assim, nós podemos até fazer este procedimento, mas antes tem de fazer um exame. O que aconteceu? Fez o exame, não sei o quê. No meio desse processo, cancro. Ela saiu de lá arrasada. Disse, mas eu não consegui perceber como... E a pergunta que eu fiz foi, mas, amiga, diz-me uma coisa, tu há quanto tempo é que tu não ias ao médico? Há quanto tempo é que tu não fazias exame? Ela pessoalmente ficou parada e disse, sabes que eu já não me lembro. Ali podia ter acontecido muita coisa. Graças a Deus o médico conseguiu descobrir a tempo e aí as coisas se contornaram. Muito obrigada. E a situação se contornou. Mas isto é o quê? Porque nós, enquanto pais encarregados de educação, o que é que a gente faz? Primeiro os filhos, primeiro a família, primeiro a tia, a avó, a sogra, não sei o quê, e depois, por último, é que somos nós. Mas se nós não nos cuidarmos, como é que vai ser depois? Temos que nos lembrar que nós temos uma grande responsabilidade. Temos que nos lembrar que nós temos uma família que precisa de nós. Mas nós precisamos nos cuidar também. Cuidem-se. E façam exercício físico. O exercício físico nem é preciso sair de casa, ir a um ginásio, mesmo dentro de casa podem fazer. Mas eu com isto tudo quero dizer-vos mesmo, cuidem-se, olhem por vocês. Os filhos precisam sim, mas vocês são a base. Eles dependem de vocês. Eu passo aqui uns exemplos que parecem mínimos, mas são exemplos práticos. Hoje eu não fui, hoje eu não vou trabalhar. O que eu vou fazer para estar bem comigo, para estar bem com o meu companheiro, para estar bem com a minha família? Porque nós também precisamos do nosso momento, a solo, sem pensar em nada, e ter momentos sozinhos ou com amigos. Eu ponho aqui sem culpa. Eu ponho este sem culpa por quê? Porque não adianta sair, passear, faça a expressão curtir, quando a tua família lá em casa está com falta de um prato de comida. Não adianta sair e passear quando a casa está lá a rachar ou a queimar, não é? Ou a arder. Então, só vai sair sim, mas deixar tudo aquilo que é a sua responsabilidade, tudo que é o seu dever enquanto pai e encarregado de educação, resolvido. Infelizmente, há situações que nós sabemos. A pessoa sai, vai passear, vai curtir, vai fazer tudo mais alguma coisa. Não deixa nada para a família, não deixa a família organizada, mas, amigo, é mais um copo, é mais não sei o quê, mas a fatura da EDP ainda não está paga. Entretanto, deu prioridade àquele momento com amigos.
também temos o nosso lado. Entro para a Zara, compro o meu vestidinho e de repente quando saio, tipo, epá, eu não devia ter comprado isto. Ou recebo a mensagem já, o limite de pagamento é, a fatura está, mas já fui para a Zara. Atenção, responsabilidades com a família e depois o resto. Procurar ajuda quando necessário. Não estou bem, não tenha vergonha de pedir ajuda. Não estou bem, procura o pastor. Não estou bem, procura a amiga. Não estou bem, procura o psicólogo. Não estou bem, a minha família não está bem. Procurem ajuda. Não tenham medo. Qual é o problema? A questão é que se tu não pedes ajuda, a família está-se a desmoronar. As mulheres normalmente, elas têm muito à vontade para pedir ajuda, para falar. Até dizem, vocês falam muito. Acho que até já ouviram alguém dizer, como é que a tua amiga sabe que? Mas é esta vontade de procurar ajuda e de falar. Eu convido também aos homens, quando há problemas em casa, procurem ajuda, procurem o pastor, fala. Não pode ser primeiro a esposa chegar a dizer o que está a acontecer, para depois chegares a casa e dizer, olha, o pastor quer falar contigo. Não. Procurem, não tenham medo, não é vergonha. Não é vergonha se expressar, não há problema nenhum em expressar as nossas inquietações, os nossos problemas, e só assim é que podemos chegar a algum porto. Leiam mais, leiam, procurem informação, procurem ler. Nós temos um som na internet a ver vídeos de outras pessoas que não agregam. Procurem informação que possa encher e que possa enriquecer a vossa família. Procurem estar com pessoas que a gente olha e diz, esta família é um exemplo. Este casal é um exemplo. É uma caminhada difícil. É um processo complicado. Mas eu pergunto, é preferível fazer este trabalho de paz agora ou deixar para daqui a uns anos novamente perguntar onde é que eu me perdi? Por que meu filho é agressivo com a mulher? Por que meu filho é agressivo na escola? Por que meu filho não fica em emprego nenhum? Por que meu filho não sabe se relacionar com ninguém? É preferível começar já. É preferível fazer esse trabalho de paz. É preferível fazer esse trabalho enquanto os miúdos ainda são novinhos, para crescer com estes valores, para crescer com princípios, para serem pessoas íntegras. Os filhos são um reflexo daquilo que nós somos lá em casa. São um reflexo daquilo que está a acontecer lá em casa. Mas nós, enquanto pais encarregados de educação, o que é que dizemos? Dizemos, ele saiu a avó, ele saiu a tia, ele saiu Y, X, Z. Não. Ele saiu a nós. Nós é que demos nós é que fizemos esse trabalho e o resultado deste trabalho está aqui. Convido a todos a sair daqui e refletir sobre. É um caminho complicado, é um caminho difícil, mas é um caminho contínuo. Os filhos crescem e nós temos que acompanhar esse crescimento. Os filhos vão crescendo, nós vamos tentando perceber quais são as mudanças de comportamento meus que possam fazer com que eu consiga passar uma informação adequada àquele momento de vida que ela está a passar. Esta coisa das vezes de infantilizarmos, ou tão depressa também queremos que eles sejam adultos. É preciso acompanhar.
é preciso perceber, é preciso estarmos mais atentos, é preciso estarmos com os nossos, é preciso perdermos algum tempo, que não é perder. Pensem nisso. Eu vou já estou na minha fase, quase a finalizar, mesmo. E deixo aqui este preceito bíblico. O que acontece? Eu quando li este preceito, aliás, até depois partilhei a ideia com um familiar meu, que ele é do meio da Igreja Assembleia de Deus em Moçambique. E ele disse-me o seguinte: vais falar sobre a família, sabe? É uma coisa que eu cá em Moçambique também tenho tido tantos problemas, mas tantos problemas, que às vezes, antigamente, quando eu ia ou quando fazia os cultos, vinha uma família inteira. Hoje em dia, ou só vem a mãe, ou só vem o pai, ou os pais quando vêm contrariados, estão ali, mas de costas viradas. Eu não consigo perceber o que é que está a acontecer. Aí eu cheguei à conclusão de que é geral. A questão da família é geral. E cheguei mais à conclusão de que há responsabilidade para voltarmos a ter valores, para voltarmos a ter aquela família que nós, há uns anos atrás, ou quando éramos mais novos, consideramos rígidos e que consideramos alguns sem formação, afinal tinham uma formação, e é essa formação que nos deixou pôs-nos aqui, estamos cá hoje a transmitir para os nossos, e é esta informação que alguns de vocês, Regina e o pastor, tornaram-se pastores exatamente porque beberam de alguma informação destes pais que nos deixaram com os valores. E entretanto, eu quando vejo, para finalizar, quando vejo este preceito, eu penso, bem, o que é que eu tiro daqui? Nada mais, nada menos de que temos que ser responsáveis com os nossos. Nada mais, nada menos do que temos que olhar para aquilo que Deus foi para nós, que foi uma pessoa, digamos, com palavra. Assumiu uma responsabilidade e dessa responsabilidade fez com que nós estivéssemos cá hoje. Então, é exatamente isso que nós temos que ter na família. Responsabilidade. Decidimos constituir uma família, entregamos-nos para ter uma família, vamos ter esta responsabilidade. E não temos que estar a dizer, não, a culpa é da sociedade. Já não há valores. Qual é a nossa responsabilidade enquanto pais encarregados de educação? É difícil? É. Trabalho 12, 13, 14, 15 horas de trabalho. Mas Deus dá-te pelo menos 5, 10, 20, 30 minutos para estar com os teus. Dá 10 minutos para estar com Deus e aproveita esses minutos. Deixa o telemóvel de lado, deixa a comadre de lado, entrega-se aos teus filhos. Procure saber o que é que se passa com eles. Procure saber qual é a vida deles. Procure saber quem são os amigos. Procure saber como é que ele está na escola. Vai à escola saber, não espere só pela caderneta, vai, procure saber. No grupo de pais, em vez de tentar ver o que o outro pai está a dizer para depois passar a mensagem, não. Leia e vê aqueles momentos ou lados cegos daquela mensagem, pega em ti, vai para lá e procura saber. Para finalizar, digo, a responsabilidade é de todos. Pai, mãe, tio, avô, todos, sociedade, todos temos essa responsabilidade. Todos. Muito obrigada. E vou só terminar aqui com uma frase rápida.
família, cada uma é especial. Pai, mãe, filho, tio, primo, avó. Mas os que surgem pelo caminho e a família também adotou. Existem famílias com ou sem bebê. Existem famílias que não param de crescer. Existem famílias que discutem no horário do almoço e fazem as pazes à hora do jantar. Mas reúnem-se para rezar. Existem famílias de todo tipo e cada família é especial. Mas a nossa família é a mais agradável. Respeitem os seus, respeitem as vossas famílias. As famílias não são iguais, sim. Mas rezem, orem em conjunto. A zanga não pode durar uma eternidade. Não pode ser como uma senhora que disse outro dia para mim: eu não falo com meu marido há 2 semanas, mas vivem na mesma casa, têm mesmas despesas. Obrigada e boa noite.